Existe um velho ditado que diz: ninguém mata a vaca que lhe dá leite. E mesmo os idosos ainda têm sua utilidade. Porque mesmo que eles não tenham mais dinheiro, o Estado precisa fornecer esse dinheiro. E somos nós é que fornecemos o dinheiro, nós é que somos explorados. E esse é o motivo pelo qual hoje, na Alemanha rica, que já foi rica, temos o tema da pobreza. Quando o tema da pobreza surgiu, disseram: vocês só podem estar malucos. Todos nós já ficamos no prejuízo como bobos, porque todo mundo tinha um pequeno patrimônio ou algo assim. Não éramos milionários, mas tínhamos um pequeno patrimônio. Só que o dinheiro sumiu. Onde está? Hoje, o dinheiro é retirado por algumas grandes corporações e desaparece. Não temos mais prosperidade na Alemanha, e isso é um sistema que se chama neoliberalismo. Essa é uma palavra que há 5 anos eu não sabia nem escrever nem ler, eu não conhecia, mas aprendi sobre ela. E isso significa que se aproveita tudo para juntar dinheiro em algum lugar. E aí voltamos ao tema do narcisismo, da normopatia. Essas pessoas não conhecem outra coisa e, como são desprovidas de sentimentos, também não sentem culpa. O fato de empurrarem as pessoas para a pobreza ou até mesmo matarem alguém não lhes interessa. Eles são absolutamente insensíveis e esse é o grande perigo que enfrentamos. Essas pessoas passam por cima de cadáveres. No começo da conversa, você disse numa metáfora incrível que eles são vazios por dentro e que o hormônio do bem-estar quase não tem fundamento. Você pode resumir isso rapidamente para nossos espectadores? Sim, a pergunta é justamente essa. Por que essas pessoas são tão gananciosas? De onde vem essa ganância? E a ganância é, como eu disse, também uma consequência dessa adaptação. Onde a personalidade não se desenvolve e onde a personalidade diz: quando fez algo bom, estou satisfeito comigo mesmo. E por semanas, meses, temos a sensação de que estamos bem acolhidos neste mundo. Mas com essas pessoas que são guiadas pelo medo de fazer algo errado ou medo de não ter nada amanhã, aí esse efeito de recompensa não funciona mais. Sim, ele precisa ser estimulado de fora, mas a recompensa que normalmente me preenche, esse hormônio do bem-estar, acaba não funcionando. É praticamente como se houvesse um buraco ali e fica vazio. Ou seja, hoje eu conquisto algo, mas no dia seguinte já não tenho mais essa sensação. Eu já preciso conquistar algo de novo, preciso ir para o próximo e cumprir a próxima tarefa. E isso faz com que essas pessoas fiquem tão ávidas por um lado, mas também tão manipuláveis. Eles não trabalham para si mesmos, todos são controlados por alguém, esse é o problema. Por isso que a gente não entende mais o que eles lá de cima fazem, quando não se sabe que eles não têm interesse próprio ou nosso, mas sim cumprem outros interesses porque são recompensados por isso. Então, é um desenvolvimento muito infeliz e só podemos lamentar essas pessoas, mas também a nós mesmos que estamos nessa situação. Eles iriam tão longe considerando todos esses porta-vozes como Strack Zimmerman, Lauterbach, Trump, Netanyahu, entre outros. Essas pessoas são mesmo os normopáticos que você mencionou? São exatamente esses, e temos muitos mais, sim. O psicoterapeuta estima que entre 60% e 90% da população, ou seja, nós dois também somos afetados por isso, mas o grau é diferente, sim. É preciso ter um certo ego para sobreviver, isso não se discute, mas quando o ego domina a pessoa e tudo mais, inclusive o comportamento social, também é dominado, aí se torna insuportável. Mais uma vez, essas pessoas têm uma enorme capacidade de fazer carreira, e no final das contas, elas acabam chegando ao topo. Seja na política ou nas grandes corporações, é exatamente a mesma coisa, ou até mesmo em instituições, até em associações. Quando eu quis expandir minhas ações, fiquei entusiasmado com a ideia de conectar redes com outras redes. E então comecei a bater em uma rede, na porta do líder da rede, e então uma voz veio de dentro e disse: afasta-te, Satanás, este é o meu trono, você não vai sentar aqui. Ou seja, mesmo ali, nessas coisas muito mais acessíveis, nessas questões sociais, o perigo é muito grande de um narcisista, um normopata, assumir a liderança, porque ele é predestinado para isso. Ele se empenha, faz tudo isso e assim por diante. Ele é viciado em carreira, e então ele realmente faz carreira, mas depois disso ele se torna incompatível com uma ideia social. Mas precisamos disso como seres humanos, pois somos seres sociais. Sem colocar a ideia social em prática, simplesmente nos sentimos mal. Talvez você pense, os de cima são culpados, o Estado vai resolver para mim. Mas a pergunta decisiva é, por quanto tempo você ainda vai esperar enquanto outros decidem como será a sua vida? A verdade incômoda é,
ninguém vai vir te salvar. E em 2026 tudo vai acelerar para todos. Trabalhei anos no sistema como professor, como funcionário público, como empregado e entendi o que é preciso mudar para não ficar preso no sistema. Essa é a sua chance. Se estiver disposto a se organizar internamente e entender por que o dinheiro ainda é complicado para muitos, mesmo fazendo tudo certo. Eu adoro esse raciocínio, acho essa explicação muito forte, senhor professor Spitz. Vamos voltar rapidamente à sua doença grave. Há uma tese de que doenças graves podem estar ligadas a conflitos internos e tensões não resolvidas, gerando pressão constante. Como o senhor vê hoje, depois de toda essa experiência, esses pensamentos? Isso é papo esotérico? Ou o senhor diria, eu realmente vivi isso? Pode haver alguma relação? Sim, aqueles que gostam de citar a esoterismo estão presos ao passado. Eles não acompanharam a evolução. Hoje em dia existe uma disciplina chamada psiconeuroimunologia. Nós sabemos como a psique, aquilo que pensamos aqui em cima e as ideias que temos, afetam o corpo. Mas também sabemos que temos no corpo um microbioma, ou seja, bilhões de bactérias e vírus que têm sua própria vida, mas trabalham em conjunto conosco. E eles também podem liberar hormônios, ou seja, controlam de baixo para cima. Quando estamos estressados, liberamos hormônios do estresse no cérebro, que influenciam os micro-organismos lá embaixo, mas eles também enviam substâncias que nos afetam aqui em cima, ou seja, eles trabalham juntos. Sim, mente e corpo trabalham juntos, mas a mente não pode ficar doente, só o corpo fica doente. Só quando o corpo dá ideias erradas para a mente. Porque as células do cérebro estão doentes, aí eu tenho sintomas psiquiátricos, aí eu fico deprimido ou desenvolvo uma demência porque minhas células cerebrais não estão mais lá. Ou seja, isso é uma ligação direta, onde hoje conhecemos os neurotransmissores, sabemos como funciona. E uma doença geralmente é um alerta do corpo. Existe um ditado lindo que diz: a alma fala ao corpo. Fique doente e diga isso à pessoa, ela não me escuta. Sim, ou seja, é uma expressão de um problema ou pode ser uma expressão de um problema. E em muitos casos é assim. E nós aprendemos muito bem que nunca é uma única coisa que nos deixa doentes. São muitas, muitas coisas que fazem esse sistema complexo chamado ser humano sair do controle. Mas uma delas é o que temos lá em cima, na cabeça. E quando a gente acorda de manhã e diz, que dia de merda, então esse realmente vai ser um dia de merda, porque estamos programados de forma errada. Se eu penso, está escuro e ruim, mas tenho algo legal para fazer, vou fazer isso. Acabo liberando substâncias químicas e posso me condicionar sozinho. Ou quando você é intoxicado constantemente. E eu sempre conto o exemplo da sogra tóxica, porque é o exemplo mais óbvio. Eu já recebi cartas de sogras que disseram, eu sou uma boa sogra. Sim, elas sempre são exceção, mas todo mundo sabe que, se estiver sob a influência tóxica constante de um membro da família, pode ser até o cônjuge, vai acabar ficando doente com o tempo, sim. Tóxico não é só alumínio ou chumbo, tóxicos também são os pensamentos que a gente tem, o ambiente pode ser tóxico, e aí a pessoa fica doente, e aí isso serve como um alerta para pensar o que deu errado na minha vida, o que eu fiz de errado, não no sentido de receber uma acusação, mas sim de refletir sobre o que eu posso fazer para mudar isso. E aí vem o momento decisivo, aí eu preciso ter coragem para fazer isso, e esse é o problema. Muitas pessoas que são movidas pelo medo não têm coragem de sair da situação, para uma nova situação, porque acreditam que a nova situação é pior e mais crítica do que a antiga. Mas isso não é verdade, se eu me liberto das influências, e isso pode ser outras coisas também. Nós já sabemos, é um assunto completamente diferente. Nós nos lambuzamos todos com cosméticos ou produtos de banheiro que estão cheios de química, ou seja, é uma intoxicação diária que nós mesmos causamos. Se eu usar produtos sem química, elimino o problema. Se não atiro na minha sogra por me afastar desse vínculo, resolvo isso também. Se eu parar de comer porcaria, sim, esse lixo industrial que recebemos também elimina um pouco disso. E se eu ajustar muitos desses fatores, essa é a minha missão. Pessoal, olhem para vocês, como vocês estão, como estão posicionados, quais fatores de risco vocês têm. Tudo isso pode ser analisado. Eu tenho um questionário no meu site, qualquer um pode acessar gratuitamente. Assim, vai perceber tudo o que está dando errado na sua vida. Não porque eu tive uma ideia maluca, mas porque eu olhei para trás, para a evolução,
Mais uma vez, nós nos desenvolvemos ao longo de milhões de anos em um determinado ambiente e nos tornamos perfeitos ali. Só que mudamos esse ambiente em tantos aspectos que esse organismo perfeito, esse sistema, já não é mais capaz de sobreviver. Ele adoece, sim, então tentamos mantê-lo saudável. Já discutimos isso, pois gera muito dinheiro, mas na verdade não estamos saudáveis. Nós somos mantidos vivos em um estado que já não é mais digno de ser vivido. E mais uma vez, como já foi citado, eu não quero passar 5 anos sendo empurrado de cadeira de rodas por um asilo, sabe? Prefiro deitar em um canto e dizer que não vou mais comer, deixando a vida acabar sozinha. Eu fiquei arrepiado em vários momentos, professor Spitz, o corpo sussurra pra gente. Mas também precisamos ter a capacidade mental de alguma forma, ouvir isso. Acho que, nesse mundo superestimulado, não precisamos de mais do mesmo. Na verdade, precisamos, no fim das contas, nos lembrar um pouco da nossa divindade, lembrar do nosso meio, do que Deus de alguma forma nos deu. E essa é a bioquímica da qual você falou antes. Ou seja, se a gente sai por aí já com uma bioquímica negativa, a gente realmente só atrai coisas negativas. Por outro lado, se saímos com ânimo e coragem para a vida e de alguma forma nos permitimos sair um pouco da zona de conforto, a vida imediatamente nos devolve esse reflexo. Sim, e nós também recebemos orientações. Do Japão recebemos uma moda, uma tendência chamada banho de floresta. Sim, ou seja, quando a gente vai para a natureza, já tem outra coisa diante dos olhos. Só o verde já é algo positivo. Sim, os japoneses fizeram experimentos, colocaram estudantes diante de uma parede de concreto e outros para olhar para o verde. Depois de 3 horas, os hormônios produzidos lá em cima eram diferentes. Se você olha para o concreto ou para o verde, sim. Além disso, na floresta existem substâncias aromáticas, cheiros, aos quais também reagimos. Todas as células do corpo têm receptores olfativos. Ou seja, esse é o nosso mundo, não o concreto, e nós podemos voltar para esse mundo. E quando ficamos mais atentos e observamos o que acontece agora, em breve, na primavera, quando um broto se abre, há uma pequena parte ali e em poucos dias aquilo se transforma em uma folha enorme. Esses são pequenos milagres, e eles acontecem. Quando você foca nisso, de repente você também tem uma outra mentalidade. Se voltarmos a isso, a como éramos facilmente integrados à natureza. Sim, esse é o velho ditado. As aves do céu não semeiam, não colhem, e Deus, o Senhor, ainda assim as alimenta. E conosco era igual, não tínhamos geladeiras, não armazenávamos nada assim, e mesmo assim vivíamos muito bem. Hoje chamamos isso de paraíso, mas fomos tirados de lá por algum normopata que disse: gente, eu posso fazer tudo isso muito melhor. Vamos fazer agricultura e pecuária, assim não dependemos mais da coleta. Sim, fizeram agricultura e pecuária. Mas aí a riqueza, a variedade da alimentação mudou, sim, e então começamos a ter doenças e. Se tivéssemos permanecido no paraíso, onde poderíamos ter ficado, porque não existe um Deus vingativo que nos expulsou, mas mais uma vez algum normopata nos tirou de lá e disse: vamos fazer tudo muito melhor, até hoje. Você acredita que um dia a era dos normopatas vai acabar e que teremos realmente um líder verdadeiro? Quero dizer, especialmente o avanço da inteligência artificial e algoritmos, tudo o que vem aí. Às vezes isso até me dá dor de cabeça. Sim, a pergunta é clara. Já me fiz essa pergunta várias vezes e às vezes também fico preocupado. Mas olhando para trás, já vivi tanta coisa na minha vida que eu digo: tudo foi tecido, tudo foi construído. Há um objetivo nisso, funciona a longo prazo, confie. Ao contrário, o que nos ameaça, embora pareça uma bela imagem, é na verdade o transhumanismo. Isso indica que não somos mais humanos, mas que nos implantaram um chip. Não existimos para isso. O problema fundamental, e eu quero deixar isso bem claro mais uma vez, é que nos desviamos do caminho da evolução. Porque antes de termos a evolução biológica, tivemos a evolução inorgânica. Este planeta, naquela época, fedia e soltava fumaça. Era extremamente frio, não era habitável, e alguém tornou esse lugar habitável. Depois vieram os organismos unicelulares simples e tudo continuou a evoluir. E então nós chegamos quando já tínhamos nosso cérebro incrível e podíamos expandir as coisas e desfizemos esse desenvolvimento. Nós retiramos todas as substâncias tóxicas que na primeira evolução tinham sido presas e desaparecido no solo, começando pelo petróleo, passando pelo alumínio, pelo cobre e assim por diante por ganância, para fazer algo com isso. Desenvolvemos uma evolução técnica, a civilização, e isso, na minha opinião, é um desenvolvimento errado, porque nos leva a uma direção que é desumana. O transhumanismo representa o ápice do desenvolvimento técnico, mas também o fim da humanidade, o que não desejamos.
Fazemos parte da evolução biológica, que ainda pode seguir por bilhões de anos como foi concebida. Li recentemente que o que gerações anteriores precisavam processar em um ano, as gerações atuais precisam processar em menos de uma semana e as gerações futuras em poucas horas. Aí está o chip, implantá-lo em si mesmo é o próximo passo totalmente orgânico. Você acha que isso vai acontecer um dia? Então, só posso esperar que a gente dê um puxão de orelha em quem quiser tentar isso. E que o sistema realmente entre em colapso, porque é desumano, ele precisa colapsar. Não posso fazer previsões, mas existe uma disciplina, a astrologia, que se arrisca bastante nesse sentido. E diz, pessoal, estamos na era da transformação, as coisas vão mudar. Você já disse isso no ano passado, ficamos um pouco desconfiados, e este ano algo deve acontecer de novo. Eu não sei, mas uma coisa é certa, esse sistema não tem mais salvação. Quando olho para o sistema de saúde, onde já estamos gastando quase 1,5 bilhão de euros por dia com doenças, então eu sei para onde vai o nosso dinheiro sim. Isso não pode ser. Não estamos aqui para isso. Precisamos de outro sistema e retomar valores, mas isso não virá só com mudança. Haverá explosão. Obviamente sim. Assim como na lenda grega, a ave de fogo surgiu das cinzas. Assim teremos um novo sistema, e pode ser que algumas pessoas fiquem pelo caminho nesse processo. Acontece sim, mas não pode continuar assim. Você citou a astrologia, que também fala bastante sobre a revolução da consciência, que agora todas as mentiras e narrativas contadas por décadas, esses castelos de cartas estejam desmoronando. Seja na saúde, nas finanças, na mídia, na política, na democracia, na liberdade, realmente tudo vai desmoronar um dia. E eu acredito que o ato supremo de rebeldia é, de fato, a responsabilidade própria. Assuma a responsabilidade pela sua vida e confie menos nessas instituições externas. Sim, mas mais uma vez, esse problema é chamado, ou era chamado antigamente, de propaganda, sim. A propaganda não foi inventada pelo Terceiro Reich, mas sim pelos ingleses durante a Primeira Guerra Mundial, porque eles queriam levar os cidadãos americanos para a guerra contra a Alemanha, e eles conseguiram isso. E no Ministério da Propaganda dos americanos, que depois apoiaram isso, havia alguém chamado Edgar Barney. Esse era o sobrinho do Freud. O Freud era um grande psiquiatra, e o que ele sabia, ele passou para o sobrinho. Como manipular pessoas, e foi assim que essa manipulação das pessoas foi construída na propaganda de guerra. Esse homem, ao fim da Primeira Guerra Mundial, ficou desempregado e pensou: se é possível controlar soldados, também dá para controlar pessoas comuns. Ele procurou uma grande empresa de tabaco e disse: posso aumentar seu faturamento. Eles responderam: faça isso. Estamos perdendo 50% da população que não fuma, porque na época, na América, as mulheres não fumavam. Isso era um tabu. E então ele usou alguns truques sujos e subornou representantes de organizações femininas para que fumassem durante um desfile, e de repente passou a ser aceitável que mulheres fumassem. Essa é a propaganda que também foi usada nas grandes corporações e que conscientemente transforma o interior das pessoas. E nós fomos expostos a essa propaganda no Terceiro Reich, só que o instrumento de propaganda naquela época era o Volksempfänger, que tinha 40 por 40 centímetros. Quando criança, ainda havia esse aparelho na estante. Hoje, a máquina de propaganda tem 1,80 m por 2 metros. É a televisão na parede e dela sai propaganda 24 horas por dia. Ou seja, para grandes corporações, não para o que nos torna sábios. E as pessoas precisam aprender isso. Elas precisam buscar outras fontes de informação que, graças a Deus, ainda existem, inclusive na internet. A internet não é uma instituição maligna, mas sim uma ferramenta que podemos usar, e eu a utilizei para compartilhar minhas informações sobre saúde, e vi que funciona. Mas essa ferramenta também pode ser mal utilizada assim, como uma faca. Se eu não a pego pelo cabo, mas sim pela lâmina, já me machuquei antes. Sim, eu posso usar a faca para cortar tomates e fazer salada, mas também posso esfaquear alguém. Ou seja, depende de mim quando eu uso o instrumento. E nós também podemos usar a ferramenta da internet de forma positiva, mas precisamos fazer isso de forma consciente, e isso é o mais importante. E é por isso que sou grato pelo programa, porque assim conseguimos alcançar o maior número possível de pessoas que percebem que simplesmente foram mal orientadas, mal direcionadas. E então elas têm a oportunidade de mudar. É difícil, mas é possível. O reconhecimento é o primeiro passo. Conhecimento é poder. Acho isso muito bom. Quero dizer, quando se trata de saúde, a maioria das pessoas pensa que ainda tem facilmente 10, 20, 30 anos pela frente antes de se dedicar ao assunto. Agora você já mencionou alguns estímulos, entre eles o banho de floresta. Agora, por exemplo, o jejum de mídia. Na sua opinião,
Qual é a maior alavanca para chegar até si mesmo? Nos dê mais algumas recomendações de ações bem concretas que possam ser implementadas imediatamente e de forma gratuita. Então, totalmente gratuito não será, mas muita coisa pode ser feita de graça. A primeira e mais importante é, claro, a questão da vitamina D, com a qual cresci. Sim, é quase de graça, custa cerca de 20 euros para substituir o que tínhamos com o sol. Nosso berço foi na África. Lá éramos bem morenos, todos de pele escura e tínhamos sol suficiente. Por outro lado, aqui o sol aparece menos, por isso perdemos a cor. Bem, eu ainda sou bem moreno. Sim, exatamente. Por isso essa pele precisa de apoio, porque aqui só com vitamina D artificial, já que não é possível de outra forma. Simples assim. Nós temos os dados. O Instituto Robert Koch, que teve um papel duvidoso no ano passado, já mostrou há 20 anos que nós, alemães, estamos todos com níveis baixos. Mantemos nosso nível de vitamina D, exceto em crianças e bebês que recebem suplementação. Conseguimos isso até agora. Então, precisamos de sol, que aliás faz muito mais do que isso. Já sabemos que todo o espectro solar é necessário. E na outra extremidade da radiação UV, que produz vitamina D, temos o infravermelho e a luz infravermelha. Hoje sabemos que a radiação térmica atravessa a pele, entra nas células, chega às mitocôndrias e ali produz melatonina, não o hormônio do sono, mas um antioxidante, que neutraliza as espécies reativas de oxigênio, os radicais livres que se formam ali. Ou seja, o Sol, com sua energia, tem o poder positivo de influenciar nosso metabolismo. Por isso, saia para o Sol. Sim, o sauna infravermelha também existe e é aí que queremos chegar. Nós precisamos substituir aquilo que não temos mais em nosso ambiente, porque o corpo precisa disso. Ele está ajustado como um sistema para isso. É como se eu pegasse um motor de 1000 cavalos que estava em um trator e colocasse em um carro de corrida com o chassi adequado, então os 1000 cavalos são os mesmos. Ele pode andar na pista, mas esse carro de corrida não pode mais andar no campo, pois ficaria preso. Sim, mas estamos andando com esse possante em um mundo que não valoriza mais os recursos. Não temos mais ar nos pneus, não temos mais gasolina no tanque, não temos mais óleo no motor e mesmo assim estamos andando nesse mundo. Isso não pode dar certo, por isso vá para o sol, vitamina D. A segunda coisa é voltar a conseguir alimento, como comida de verdade. Na Alemanha temos a ótima palavra Lebensmittel, que significa meios para a vida. Nós não comemos por causa do sabor, mas sim para que o corpo receba os recursos necessários e possa funcionar. E a terceira coisa, que ficou ainda mais clara para mim agora, algo que sempre foi dito, é que a gente precisa mexer o traseiro. Sim, fui eu quem disse. Quem aos 50 não tem mais traseiro nas calças, aos 70 não tem mais cérebro na cabeça, é isso. Agora, porém, sabemos o porquê disso.